Eu, atualmente, estou presidindo uma comissão parlamentar de inquérito do CARF, do Conselho Administrativo Fiscal da Receita Federal. Temos trabalhado juntamente com vários parlamentares, com muitas dificuldades, porque se trata de um crime de sonegação fiscal, de julgamentos neste contencioso chamado CARF, que já causou um prejuízo ao erário público, segundo a Operação Zelotes, próximo de 6 bilhões de reais, e que nós acreditamos que este valor seja muito superior a 20 bilhões de reais. Venho aqui hoje, senhora presidente, para falar sobre um fato que, durante os nossos trabalhos, apareceu em nossos computadores, uma vez que nós estamos a compartilhar informações com a Operação Zelotes, comandada pela competente Polícia Federal, nossa competente Polícia Federal, como também o Ministério Público Federal. Então, venho aqui fazer um registro, antes do meu discurso, sobre a medida provisória 471, senador Randolph, que Vossa Excelência esteve na comissão na quinta-feira, na sessão da CPI do CARF, sobre essa medida provisória 471, cuja medida provisória estendeu os benefícios fiscais de isenção e redução de IPI e PIS e COFINS às montadoras no Brasil. Tais benefícios encerrariam em 2010. No ano de 2009, o então presidente Lula editou a medida provisória 471 de 2009, prorrogando parte desses benefícios de 2010 a 2015. Essa medida provisória 471 foi aprovada na Câmara e no Senado em votações simbólicas, sem qualquer alteração do texto original apresentado pelo governo, o que é bastante incomum aqui nessa casa. Muito incomum nessa casa, senador Medeiros. Sempre vem cheia de jabutis. E em 1º de 10 de 2015, o Jornal do Estado de São Paulo publicou a matéria informando que a montadora Cauã e outras, através do escritório CJR, Consultoria Empresarial, e Marcondes e Maltoni Empreendimentos, negociou a venda desta medida provisória aqui dentro do Congresso Nacional. E fala, inclusive, de importâncias. Tais contratos foram assinados em 11 e 19 de novembro de 2009 e a medida provisória 471 foi publicada em 20 de novembro de 2009, contemplando exatamente o que constava dos contratos. Depois desses fatos, o escritório Marcondes e Maltoni efetuou o pagamento de 2.400.000 em datas não informadas à empresa LFT, Marketing Esportivo, de propriedade de Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula. Anotações de Alexandre Paz dos Santos, o famoso APS, que foi o grande interlocutor lobista aqui de Brasília, que atuava em parceria com o José Ricardo da Silva, que é o núcleo nervoso da corrupção dentro do CARF, proprietário do escritório SJR, indicam que ele teve uma reunião com o ex-ministro Gilberto Carvalho, em 16 de novembro de 2009, 4 dias antes da MP 471 ser publicada. Esta medida provisória, evidentemente, foi gestada na Casa Civil, comandada na época pela então
ex-presidente Dilma Rousseff. E eu vejo, senador Randolph, que esse senhor, Alexandre Paz dos Santos, que é sócio do senhor José Ricardo, que lesou bilhões de reais do CARF, isto a Zelotes nos deu diversas informações, juntamente com esse escritório, linka esta medida provisória 471 com os trabalhos da nossa comissão parlamentar de inquérito do Conselho Administrativo do CARF da Receita Federal. Portanto, eu vejo, senador Randolph, que convocar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Gilberto Carvalho, a ex-ministra Erenice Guerra, que nós já fizemos o requerimento uma vez e foi negada. Ela participava muito ativamente, melhor dizendo, dentro desse escritório. E, por derradeiro, convocar também o Luiz Cláudio, filho do ex-presidente Lula. Os requerimentos já foram redigidos e já protocolei. Para quinta-feira, que nós vamos ter uma sessão de acariação entre o motorista que buscava o rio de dinheiro desse escritório e a contadora que fazia essa distribuição desse dinheiro. E após esta acariação, vamos então colocar estes requerimentos em votação. Eu queria deixar esse registro, senhora presidente. Semana passada, a presidente Dilma, então, anuncia... Conceda a palavra ao senador José Pimentel, com todo o prazer. Senador Ataídes, Vossa Excelência é nosso presidente na comissão do CARF, na CPI do CARF. Temos uma atenção muito forte para com Vossa Excelência, temos ajudado na sua apuração. Lamento que a imprensa não tenha dado a atenção necessária a esta CPI. Tivemos e temos muitas dificuldades na tramitação do seu processo. Tínhamos um juiz federal que foi afastado do feito por conta de negligência na condução da CPI do CARF. Tivemos um conjunto de iniciativas com pouco êxito, porque todos aqueles que são convocados para depor utilizam o instrumento constitucional e uma decisão prévia do Poder Judiciário para que eles fiquem mudos ou calados ou que não colaborem de forma alguma com a CPI do CARF. E temos agora essas notícias da medida provisória 471. No pronunciamento de Vossa Excelência, falta incluir quem foram os relatores da medida provisória nas duas casas. É verdade que a votação foi por voto de liderança de todos os líderes, sem exceção. Sem exceção. Mas os relatores são conhecidos e são só porque eu estranho que nesse processo não estejam sendo, pelo menos, chamados, porque foram eles que elaboraram o parecer e nenhum é da base do governo, nem do atual governo e nem tampouco do governo Lula. Aliás, são ferrenhos críticos do governo Lula. São conhecidos, mas os líderes que encaminharam nas duas casas, por unanimidade, são conhecidos. Não tem qualquer dificuldade em saber quem são eles. Como também os dois relatores, na Câmara e no Senado, são conhecidos. Uma das personalidades em que Vossa Excelência faz referência está processando a Folha, aliás, o jornal Estado de São Paulo. E o documento em que Vossa Excelência tem acesso
e muitos outros brasileiros têm acesso, a reclamação é porque exatamente não atendeu parte do pretenso acordo em que aqui Vossa Excelência faz referência. Por isso, nós vamos aprofundar esse debate e não fazer um debate parcial, como nós temos assistido até então na CPI do CARF, igualmente na CPI do HSBC. Aliás, os operadores na CPI do CARF também são grande parte daqueles que têm contas no HSBC, em que o nosso nobre senador Randolph é o autor daquele requerimento. Portanto, as duas CPIs sofrem do mesmo problema. Não conseguimos identificar e nem tampouco aprofundar a sua investigação. Os dados em que todos nós temos conhecimento é que envolve algo em torno de 19 bilhões de reais. Na CPI do CARF e no HSBC é um pouco menos, mas também as informações que se tem é que se comunicam tanto o CARF como com o HSBC, e é por isso que a imprensa brasileira dá pouca divulgação. Obrigado, senador. Antes de eu passar a palavra para o senador Randolph, eu quero dizer a Vossa Excelência, senador Pimentel, que a vossa recomendação com relação aos relatores dessa MP 471 na Câmara Federal e aqui no Senado Federal será atendida. Nós temos que chamá-los também para eles darem explicação. Por que essa 471, do jeito que ela saiu do forno, ela foi aprovada. E eu tenho esses nomes, não é? Me parece que o relator aqui no Senado Federal, se não me falha a memória, o senador Sérgio Borges, e lá na Câmara, se não me falha a memória, me perdoa se eu estiver errado, o deputado Aleluia. Então, vamos verificar se realmente são estas pessoas, esses parlamentares, ex-parlamentares, não é? E vamos... e Vossa Excelência pode fazer o requerimento, não é? Que nós colocaremos, evidentemente, em votação. Porque o caso, ao meu ver, senador Pimentel, é gravíssimo, não é? Envolve tanto o Executivo como esse Congresso Nacional. E concedo, então, a palavra ao senador Randolph Rodrigues. Senador Ataídes, cumprimento Vossa Excelência. E eu percebi no pronunciamento de Vossa Excelência e numa parte de Sua Excelência, senador Pimentel, que há um acordo que eu quero reiterá-lo. Nada em relação a essa história da MP 471 pode ficar sem ser apurada. Até para o bem daqueles que não têm responsabilidade alguma e podem estar injustamente sendo acusados. A máxima de que não há detergente melhor do que a luz do sol serve claramente para este caso. Deve ser apurado, seja quem for os personagens, sejam quais forem os protagonistas, estejam onde estiverem, sejam do governo, sejam da oposição. Concordo com o que disse o senador Pimentel aqui. Essas duas CPIs, CARF e HSBC, têm inter-relação e têm interlocução. Eu estou na CPI do CARF, de que Vossa Excelência é presidente, eu sou membro suplente. Eu estou, nesse momento, com mais esperança na sua CPI, porque a CPI que eu faço parte, sou vice-presidente, a do HSBC, eu temo os caminhos que ela está, os caminhos e descaminhos que ela está percorrendo. Veja, senador Pimentel, para se ter uma ideia, na CPI do HSBC, no final de junho, início de julho, nós quebramos o sigilo bancário e fiscal de 25 empresários, de 27 empresários. 2 semanas depois, nós fizemos a CPI, nós, porque meu voto foi contra, mas a CPI, a maioria da CPI, fez um feito inédito no Congresso Nacional. Desquebrou sigilo bancário e fiscal. Realmente, com esses procedimentos, as CPIs não darão em nada, não terão resultado algum. Se houver uma obstacularização para a investigação, não darão em lugar algum. A CPI do HSBC, a gente está com uma dificuldade enorme para, por exemplo, nesse momento, pelo menos seguir no caminho do Falciani,
que é o principal agente depoente. Ou seja, nessas CPIs, às vezes nós temos que, além de não contar com a cobertura da imprensa, tem também um aspecto daqui do Congresso mesmo, né? Na CPI do HSBC, a gente está tendo um processo de esvaziamento e enfraquecimento da CPI. Né? Este evento aí da desquebra, nem cabe o português aí, mas eu vou utilizar, do sigilo, foi um retrato mais cruel e gritante de uma tentativa de pizza que se busca naquela CPI. Na do CARF, eu vejo, senador Ataídes, e exatamente pelo que foi dito pelo senador Pimentel. Eu acredito que nessa CPI do CARF nós temos a solução de muitos dos problemas do ajuste fiscal brasileiro. Basta pegar os devedores que constam, que estão sendo investigados pela CPI, nós teremos ali uma das alternativas ao ajuste fiscal. E é por isso que essa CPI, senador Ataídes, e eu cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa de vir à tribuna, não pode restar pedra sobre pedra na investigação dela. Não pode deixar de investigar ninguém. E qualquer denúncia, seja de onde partiu, como esta que foi veiculada pelo jornal Estado de São Paulo, precisa, obviamente, de um amplo esclarecimento para, seja quem for, esteja onde estiver, de que partido for, de governo ou de oposição, responda se de fato ocorreu algum tipo de comercialização da MP 471. Coaduno plenamente com toda vossa palavra, senador Randolfo Rodrigues. Nós não podemos deixar. Vossa Excelência usou uma frase de um juiz da Suprema Corte americana, que o melhor desinfetante é realmente o sol, a luz. E nós precisamos realmente jogar luz, muita luz, sobre esse fato. O nosso propósito da nossa CPI, do CARF, era realmente levantar os prejuízos, os desvios dos bilhões daquele contencioso. E, de repente, aparece esse fato tão relevante, tão gravíssimo. E eu espero que Vossa Excelência, senador Randolfo, esteja mais presente, eu sei, do seu dia a dia, aqui nesse parlamento, junto conosco, lá na CPI do CARF. Concedo a palavra ao senador José Medeiros. Senador Ataíde, Vossa Excelência traz um pronunciamento inquietante hoje aqui nessa segunda-feira. Eu digo inquietante porque seria bom que o parlamento nem tivesse se debruçando sobre um fato desse. É gravíssimo isso. O senador Pimentel falou aqui sobre os relatores e eu fiquei, nesse pequeno momento aqui, desde que ele falou, pensando, se eu estivesse com a relatoria de um projeto desse. Essa medida provisória, por exemplo, beneficiava o Centro-Oeste. Eu sou um senador que representa o estado de Mato Grosso. E você pega, de repente, a relatoria de uma medida provisória dessa. Bom, você não sabe o que aconteceu. Como que você não vai relatar a favor de uma medida dessa? Eu fico pensando, não tenho procuração nenhuma para defender o ex-governador da Bahia e senador aqui, e ex-ministro também, que foi da presidente Dilma, o César Borges, mas beneficiava a Bahia. Você imagine se ele relatasse contrário aos interesses da Bahia. E aqui não estou nem lhe isentando, nem lhe imputando nada. Mas eu estou... para dar a dimensão da gravidade do assunto que Vossa Excelência traz. Porque daqui para frente, quando cada parlamentar pegar uma medida provisória aqui para relatar, ele vai ficar pensando, o que será que aconteceu no nascedouro, na gênese dessa medida provisória? Essa que é a grande preocupação. E é por isso que eu lhe digo a inquietação e a gravidade desse assunto que Vossa Excelência traz aqui. Muito obrigado. Obrigado, senador José Medeiros. Eu tenho dito
estes incentivos fiscais, eles são necessários para a geração de renda e emprego no país. Agora, isso não pode ser feito, se é que foi feito, com a MP 471, isso não pode ser feito em gabinetes. Não é? Isso tem que ser feito à luz do dia. Isso tem que dar publicidade. Esta é a questão a que nós buscamos esclarecimento. Senhora presidente, eu vim a essa tribuna hoje também para falar sobre as medidas que o governo Dilma tomou na semana passada. Mas eu vi que o meu tempo já se esgotou e nós temos outros senadores a fazer aqui as suas falas. Eu quero só fazer um ligeiro comentário. Esta reforma tão esperada, essa diminuição desses 10 ministérios que se tornou 8 ministérios, que na verdade não foram extintos esses ministérios, foram fundidos, foi feita uma aglutinação, foi feita uma fusão. Ou seja, tudo isto que a presidente Dilma anunciou, com a queda de 10%, com a redução de 10% no seu salário, de 30 mil para 27 mil. Ou seja, tudo isto vai resultar numa economia de 200 milhões de reais. Isto é uma brincadeira de mau gosto. Para um balanço orçamentário para 2016, com um déficit de 30 bi, esses 200 milhões, isso não representa absolutamente nada. Isto é mais um engodo, isto é mais uma enganação ao nosso povo brasileiro. E eu lamento profundamente. E volto, senhora presidente, a fazer esse discurso, mas eu queria pedir a Vossa Excelência que desse por lido todo esse meu discurso de hoje, mas eu ratifico, eu quero retornar e voltar a falar sobre essa pseudo-reforma que ocorreu a semana passada, para mais uma vez enganar ao povo brasileiro, que é peculiar, lamentavelmente, as atitudes desse governo do PT. Muito obrigado, senhora presidente.